Pai, nós te agradecemos nesse dia, declaramos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, profetizamos, meu Pai, que os teus filhos andarão no caminho santo que é o Senhor e que o Senhor trará toda a sabedoria de Sião, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos ministrando acerca dessa, dessa temporada, assim dizendo, que é sobre as fortalezas da Grécia, ou todos os comandos gregos que faz com que a mente do ser humano seja totalmente travada para aprender o novo. Eu quero, depois eu vou, na verdade, pegar material, e até estava conversando com o irmão Carlos Henrique, e a respeito de um vídeo, e a respeito de, um, de uma ideia, uma ideologia que tem entrado, mas não só uma ideologia, é algo que tem sido feito a respeito da desumanização do ser humano. E isso já é uma etapa que começa na Grécia, ou seja, é tirar toda a mentalidade e arquitetar no ser humano uma mente robotizada, uma mente intelectualizada, porém não mais aberta para descobrir os segredos de Deus. Todas as vezes que eu me aprofundo nos fundamentos gregos, a minha alma fica codificada para as revelações espirituais de Deus. Porque eu me torno intelectual e racional. E todas as vezes que isso acontece, então, nós vamos ver que essa racionalidade vai me tirar das revelações divinas. E eu vou passar a ter agora somente as bases de fundamento da razão, como a base de revelação. Toda vez eu toco nesse mesmo assunto, quando eu falo assim, a igreja, depois dos primeiros apóstolos, ela sai, ela é cortada, as suas raízes são cortadas de Jerusalém e passa agora a fluir na Grécia. O apóstolo Paulo, quando ele leva a igreja para Roma, e depois os romanos, por serem, romanos e gregos, por serem hábeis nas escritas, hábeis nessa dialética ou nessa dinâmica também de escrita, de educação, de erudição, eles passam a ter preeminência em toda a vida da igreja. E aí você pode estudar em qualquer uma das histórias, assim dizendo, da igreja, você vai ver que então a igreja ela passa a ter a razão como fundamento da revelação. Ou seja, a razão é é o primeiro fundamento da Grécia. Passa a ter a razão como fundamento da revelação. Então, não há revelação divina se não passar primeiro pela razão humana. Amém? Então, nós começamos a dizer que toda a revelação virá por meio de um filtro chamado velha natureza. Então, eu tenho que primeiro passar pela velha natureza para poder filtrar as coisas para que eu tenha, como que eu disse, para que eu tenha toda a revelação humana. Então, essa base racional, não veja racional como você perder a razão, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer a separação. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês me veem muito falando sobre a graça. Graça, irmão, cuidado com essa questão da graça, cuidado com essa questão da graça, cuidado, cuidado, cuidado. Aí às vezes um vai falar, nossa, o apóstolo não gosta da graça. Não, tem nada a ver. Eu não estou dizendo a graça, favor e merecido, eu estou dizendo a teologia da graça, que é uma outra coisa. Uma coisa é a graça manifesta por nós, o amor de Deus, o favor imerecido, esse amor de nos colocar de novo dentro do reino, esse amor que nos faz vivificar de novo, e isso é graça, e isso é uau. Porém, quando nós falamos da teologia da graça, nós estamos dizendo dos fundamentos pautado por teólogos, por pensadores, por filósofos cristãos, que montaram bases teóricas a respeito do que é a graça. Então, essa daqui eu estou fora. Eu amo a graça,
Mas eu estou muito com o pé atrás com uma tal da teologia da graça, porque aí a gente entra na hipergraça, aí nós entramos na supergraça, e o próximo passo, desculpa a palavra, é a desgraça. Ou seja, nós vamos com tanta graça que nós perdemos a graça. Você entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Quando nós falamos, então, razão, eu não estou dizendo que você não pode mais pensar e não pode ter os pensamentos. O apóstolo Paulo diz o culto racional. Agora, eu estou dizendo razão como uma base filosófica, que é o racionalismo. Nós podemos depois, eu vou ver se amanhã eu consigo fazer um ajuntado um pouco do que é o racionalismo e quais são os fundamentos do racionalismo. E isso foi a base central para a estrutura da revelação bíblica. Então, é com a minha velha natureza que eu acesso às revelações. É eu tentar entender Deus com o meu velho homem. É eu tentar me comunicar com Deus com o meu velho homem. É eu tentar fluir em Deus com o meu velho homem. Isso daqui você nunca vai conseguir. E é o que nós estamos vendo. Então, toda a base é em cima desses filósofos que foram colocados como fundamento inquestionáveis. Exemplo, quando você começa a discutir alguns assuntos, as pessoas vão perguntar: tá, mas você é calvinista ou arminianista? Já parou para pensar nisso? Não, eu sou de Jesus. Entendeu? Eu sou calvinista ou arminianista? O que nós estamos dizendo? Que agora a Bíblia ele só vai ser interpretado a partir dessas duas linhas de pensamentos, ou seja, esses dois homens determinaram o restante do pensamento da humanidade a respeito de Cristo. Não existe mais nada fora disso. Ou eu vou fluir crendo que Deus, segundo Calvino, que Deus fez tudo e nós estamos simplesmente fadados a cumprir esse propósito dessa supremacia de Deus, segundo Calvino, ou nós vamos crer no total livre-arbítrio, segundo Armínio, perdão. Então, peraí, o que você crê? Não, eu creio na Bíblia. Esses homens foram homens tops? Foram. Porém, eles fluíram segundo o pensamento e as revelações que eles tinham. E eu creio que o Senhor pode falar coisas muito mais uau para hoje. Amém? Então a igreja ela se fechou na teoria racional e filosófica desses homens da antiguidade e não fluímos mais nada além disso. E tudo que vem disso passa a não mais ser bíblico. Então nós precisamos entrar dentro de um contexto mais profundo agora, tirando isso. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos falar que desde Sião, e aí nós vamos ver a mente de Sião. Amém? Então a gente está dentro desses fundamentos, quebrando esses fundamentos que pode estar aí afetando toda a fé que nós podemos, que nós fluímos, né? Então a gente vai entrar não mais numa fé, mas nós vamos entrar em uma razão. Pois bem, vamos lá. O próximo passo, nós vimos então o conhecimento humanista, a sabedoria humana, o racionalismo, o sofismo, as fortalezas mentais, o intelectualismo, o antissobrenaturalismo, e agora nós vemos então para o materialismo. Ou seja, qual é a base das fortalezas gregas? É o materialismo. Então, o antissobrenaturalismo, ele está ligado também ao materialismo. Ou seja, eu só creio se eu pegar. Eu só creio se eu palpar. Se tornou matéria, se está materializado, então isso não é fé. Porque fé é a certeza de algo que eu sei que existe, porém não chegou ainda. Isso é fé. Então, fé é a convicção daquilo que eu não recebi, mas como eu já tivesse recebido, porque eu tenho tanta certeza e convicção que Deus está no controle,
que eu já recebi. Então essa é a base da fé. Porém, o materialismo não. O materialismo é quando não se tornou material, ainda é abstrato e não cremos no abstrato. Então, o materialismo, em sua totalidade, ele sempre vai confrontar o sobrenatural. Um outro ponto do materialismo é o materialismo de matéria mesmo, ou seja, materialismo no sentido ganancioso e avarento, aonde as pessoas passam a fluir mais nas questões materiais, ou seja, qual é a nossa busca contínua? Se você parar, nós estamos continuamente buscando algo. Nós estamos buscando a sobrevivência dos bens materiais. Por isso o Senhor, ele sempre vai falar, entrega tudo. Não é porque ele não quer que você tenha. O entregar não significa ter. O entregar é mesmo ter, não possuí-lo como teu. Ou não, não é não possuí-lo, é não tê-lo como teu. Essa é a palavra. Ou seja, eu tenho, porém eu não sou apegado. Eu posso ter um monte de coisa, mas desde que isso não me tenha. Entendeu aqui? O materialismo, ou a base do materialismo é tudo que eu tenho me tem também. Em que sentido? Não, isso é doido, eu tenho que cuidar muito disso daqui, porque isso daqui eu conquistei com muita força, com muito trabalho, o suor do meu trabalho. Então, isso daqui eu não divido com ninguém. Então, essa é a base do materialismo. É o esforço onde eu adquiro as coisas, isso é meu. Agora, quando nós olhamos para a questão da liberalidade, eu tenho tudo, eu posso ter carro, casa, dinheiro, eu posso ter bens, mas isso não me tem. O dia que precisar se desfazer para poder fluir em uma outra etapa da minha vida, não tem problema. Uma das coisas que eu sempre vou falar, irmãos, você está preparado para retroceder um pouco a tua vida? Só uma pergunta. Se hoje o Senhor te fizesse uma prova e te colocasse um pouquinho e falasse, retroceda um pouquinho, ou seja, começasse a tirar algumas coisinhas tuas, algumas regalias, algumas coisinhas, você ficaria de boa? Ou você começaria já, porque Deus não me ama, porque Deus fez isso comigo, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Você entende a base aonde o Senhor estava. Você vê onde a base que o Senhor estava usando para quando ele diz para aquele rico: entrega tudo, vende tudo. Era tirando a base do materialismo. Não se apegue aos recursos. Bom, sabe por que a Bíblia diz assim? É mais fácil os que não têm riqueza entrar no reino dos céus do que um rico? Porque quem não tem nada é fácil entregar tudo. Não é verdade? Como é fácil o pobre entregar tudo, né? Não, Senhor, eu te entrego tudo. Eu entrego meu papagaio, meu cachorrinho, minha havaiana. Eu entrego minha bicicleta cair na corrente. Senhor, pode pegar tudo. É tudo teu, Senhor. Não quero nada disso para mim. Então é fácil a gente fazer isso. Agora, o difícil é quando o Senhor te prospera. Ah, como é difícil você entregar tudo. Eu tenho falado isso ao ponto de onde a gente tem andado, porque eu tenho sentido, porque na verdade, assim, quando nós entramos na estação do verão, que é aqueles que acompanham tempo e estação, nós entramos na estação do quê? Do prosperar. E tudo aquilo que nós prosperamos, ou seja, é a estação de ajuntar, a estação de avançar. E todas as vezes que nós avançamos, para retroceder, a gente não quer. É fácil a gente ir para frente, mas como diz, dar uma ré para trás, é difícil todo mundo querer. Então, às vezes o Senhor vai nos pedir isso. Segura um pouquinho aqui, ele começa a tirar alguma coisinha. Será que estamos prontos?
Será que estamos prontos para poder retroceder? Será que estamos prontos se o Senhor tirar, a gente está de boa, continuando servindo o Senhor de boa? É fácil nós renunciarmos tudo enquanto não temos nada. Eu vou dizer uma coisa, isso não é só questão financeira. De repente você está se achando no ministério. Aí o Senhor te dá uma freada. Porque estão me perseguindo, porque estão me humilhando, porque estão. Será, querido? Ou o Senhor está te dando uma parada para ver se realmente o teu coração está na soberba do ministério ou se você realmente está nele. Você entende aqui? Então, quando o Senhor te dá uma freada enquanto você está andando, e se você se comporta bem nisso, isso é que você está sem a base do materialismo. O materialismo não é só bens material. O materialismo é um contexto de crescimento e avanço. Então, quando você está no avanço e esse avanço para ou até mesmo retrocede, é onde o Senhor vai ver se o que eu tenho me tem ou o que eu tenho não me tem. Eu sempre uso a base de Abraão. Abraão trabalhou 20 e tantos anos para ter Isaac. E o dia que ele teve, o menino já era jovem, o Senhor fala assim: agora me dá isso daqui, me dá esse menino. Eu quero ele de volta. Eu quero que ele, como diz, eu quero que ele suba de novo. Ou seja, eu te entreguei, você já usufruiu dele, agora me dá ele de volta. Ou seja, será que você tem a bênção, ou as coisas materiais, eu estou dizendo bênção numa linguagem popular, ou será que é a bênção que te tem? Ou seja, você tem um bem ou o bem que te tem? Você governa os teus recursos ou os teus recursos te governam? Quem governa quem aqui? Essa é a base do materialismo. Então, pessoas que vivem na base do materialismo lutam e depois aquilo que eles adquiriram passa a dominá-los. Então, a base da questão grega é exatamente esse nível de materialismo. Eu trabalhar para ter as coisas, mas depois isso acaba me consumindo e me tendo. E aí eu começo com essa onda, né, dos meus bens, o meu ministério, as pessoas estão sufocando o meu ministério, as pessoas estão querendo tirar as minhas coisas que eu conquistei, as pessoas estão querendo tirar aquilo que Deus está me dando. Ou seja, isso é a base do materialismo. Né? É meu. Não, querido, nada é teu, tudo é de Deus. Por isso eles entregavam tudo ao Senhor. A igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, ela veio com a base de tudo eu entrego. Nada é meu. Tudo de Deus. Um outro fundamento é a soberba e o orgulho do conhecimento. A gente já falou um pouquinho sobre isso, conhecimento humanista, né? Mas é, eu não quero dar muito ponto aqui, já citamos vários exemplos, né? De pessoas que começam a adquirir conhecimento e passa a fluir no ministério de Satanás. Qual é o ministério de Satanás? É o ministério de guardar ou fazer comércio com o conhecimento. Ou seja, aquilo que está sendo derramado dentro de mim, eu retenho para que isso se torne pouco e para que se torne tão pouco para que aí possa ter valor. Comércio é isso. O comércio é, por exemplo, eu planto grãos, aí eu retenho o grão, aí quando está em falta no mercado, então o preço aumenta, aí eu distribuo os meus grãos, porque agora estava em falta, e aí a gente vai, e vai, e vai, e vai. Então, quando nós olhamos para esse ponto, nós vamos ver que a questão da soberba e o orgulho do conhecimento é isso. Eu tenho um conhecimento, porém não distribuirei isso para que nem todos saibam, porque se todo mundo saber, isso já não é mais um segredo meu, já não é uma coisa que me eleva. Então, dentro disso daqui, eu não consigo arrebatar o coração das pessoas, porque agora todo mundo sabe. Esse é o ministério de Satanás, o reter.
Então a gente tem que liberar, amém? O orgulho de conhecer. Um outro ponto são as sementes do engano, as sementes dos enganos humanistas. E ao mesmo tempo, nós vamos ver que é as armas de engano. Um outro ponto da questão dos fundamentos gregos são as armas de engano, dos fundamentos de engano. Lembrando que engano não tem nada a ver com mentira. Amém? Mentira é falar algo totalmente falso. Engano é falar algo até mesmo verdadeiro para conduzir e tirar as pessoas da verdade. É a manipulação e a questão da sedução. Todo engano, ele vai trabalhar junto com a sedução e com a manipulação. Eu posso até falar verdade, mas no meio dessas verdades vai ter algo que não é verdade, aí entra a mentira. Então a mentira é uma coisa, o engano contém mentira, mas nem tudo é mentira. Entendeu aqui? Então quando a serpente fala, olha, Deus disse que não pode comer e tal, aquela coisa, ou seja, ela vai enredando Eva naquele engano, naquela coisa, e vai, no meio disso, jogando as mentiras, e no meio com verdade, e vai misturando mentiras com verdade, e isso vai criando, então, um afastar o coração do povo da centralidade da pura verdade. Amém? Então, a obra do engano é essa. E a base grega romana é a base do engano. Tem até coisas que são fundamentos ou que são verdades, porém as fontes estão contaminadas. É como você pega a água mata a sede, porém, se ela está suja, então ela já faz mal. Aquilo que era para fazer bem, agora vai fazer mal, porque ela não está pura, ela está contaminada. Então o engano é a verdade contaminada. Amém? É a obra da verdade, porém contaminada. Porque o fim de tudo isso é arrebatar o teu coração para poder sair do Senhor. Para e pensa, queridos. Como terça parte de anjos consegue seguir Satanás? Já parou para pensar nisso? Os caras via Deus, estavam com Deus, usufruía da glória de Deus, via a majestade do Senhor. Como esses anjos, como esses anjos deixaram o Senhor por Satanás? Ele deve ter contado, ele deve ter dilubriado esses anjos de uma maneira tão profunda que as pessoas perdem a visão. Então, toda a obra do engano, ele traz obscuridade na visão. Por isso, nós temos que ficar muito atento, e o Senhor sempre diz isso. Cuidado para que ninguém vos engane. Porque o engano, querido, o engano, ele é o processo da rebelião. Todas as pessoas que estão em engano, elas não vão ver a verdade, mesmo que a verdade esteja nos olhos deles. Eu vejo a questão da obra, a obra de Satanás. Quando você olha para a questão da obra de Satanás, você vai ver que esses anjos estavam diante de Deus, porém, o Satanás ele conseguiu dilubriar tão bem que esses anjos passam a ver Deus como mal e o diabo como bom. Você entendeu? Muitas vezes, por causa dessa questão, dessa mente humanista ou humana, pessoas que querem chegar no poder, elas têm uma falácia tão bem montada e tão bem estruturada que as pessoas passam a ver aquilo que é certo como errado e aquilo como errado como certo. A gente está vendo hoje a questão de. A gente está vendo a questão política. Gente, como a gente vê a obra do engano, a obra das falácias, a obra da mídia, jogando uma coisa, tentando trazer uma confusão na palavra, para que aquilo que é verdade se torne falso e aquilo que é falso se torne uma verdade. Tudo por meio da comunicação. E uma das obras do engano é o sentimentalismo.
Então, cuidado, querido, com o sentimentalismo. Porque eu vou chamar as pessoas para dentro dos meus sentimentos, e quando eu coloco você para dentro do meu sentimento, você para de ver a verdade e você vai começar a sentir o meu coração. Mas o meu coração está enganoso. Então, todas as vezes que você entra dentro do sentimento de alguém, você para de ver a verdade. Quantas pessoas chegam, por exemplo, para aconselhar ou para desabafar? Oh, meu Deus do céu, o tal do desabafo. Não, eu só queria desabafar. Não é para falar mal, não, é para a gente orar. Deixa eu desabafar com você aqui. E aí a gente começa. Soltar, porque meu coração feriu, porque meu sentimento, sabe assim, estou sofrendo muito. Mas às vezes, essa pessoa não fala o que ela fez. Ela fala só o que está sofrendo. Ela não fala por que ela está sofrendo, mas eu estou sofrendo. Estou sofrendo muito, sabe, minha vida. Mas o que você fez? Não, eu não sei o que eu fiz. Meu sentimento, meu sofrimento. E aí a gente vai começar a ver esse sofrimento e nós vamos parar de olhar a verdade e começar a fluir e defender os sentimentos de alguém ou de algo e parar de realmente estabelecer a justiça. Há alguns textos na Bíblia que às vezes é muito duro, realmente muito duro de suportá-los. Por isso que muitas pessoas não gostam do Antigo Testamento. Porque parece que Deus é um Deus muito duro, bruto, sem emoção. Por exemplo, quando ele diz assim: se um teu filho entrar na desobediência e rebelião, leva ele para o sacerdote, traz todas as acusações, e o sacerdote vai pegar o teu filho, vai levar para fora do arraial, e todos vocês vão apedrejá-lo. Gente, que duro isso. Sabe assim, parece algo muito, muito duro. Mas sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Não se envolva com o diabo. Não estou dizendo que é o filho, mas o sentimento, mesmo que seja, ou mesmo que se manifeste nas pessoas mais amadas. O que é certo é certo. O que é errado é errado. E não deixe que o errado prevaleça, mesmo que o errado for bonitinho. Agora vamos ver para o apóstolo Paulo dizendo isso. Sabe aqueles irmãos contencioso, aqueles irmãos que só causa polêmica, problema? Nem se assente com eles. É forte isso, né? Hoje, nessa onda inclusivista da igreja, que a gente tem que acolher os pobrezinhos, os sofridos de coração. E aí você escuta um apóstolo Paulo diz, olha, com certo tipo de pessoa, nem se assente, nem comungue. Pelo contrário, uns 2 ou 3 eu já dei para o diabo. Imagina, meu Deus do céu, que homem é esse, né? Uns 2 ou 3 que eu já soltei e liberei para o diabo já, para moer todinho, todinho, todinho. Então, eu não quero dar como diz, eu não estou aqui para falar alguma base, né? Ou dar uma doutrina aqui da excomunhão, do como diz, do denegrir imagem de pessoas. Mas o que eu estou dizendo aqui é, irmãos, não se envolva, não se envolva com sentimento de pessoas sem primeiro ver toda a verdade. Eu costumo falar isso né, às vezes a gente está tratando algumas coisas, a pessoa fala assim, apóstolo, olha o que a pessoa escreveu aqui. Mas o que ele escreveu? Você tá aí? Viu como que ela foi grossa? Falei, não, ela só escreveu, você tá aí.
Quem botou a voz foi você. Está escrito. Essa escrita não vem com voz, gente. Essa escrita vem com escrita. E está escrito, pode estar, você está aí, você está aí. E aí, você está aí? Ou seja, irmão, quem está botando a voz aqui é você. Então a gente costuma a botar sentimento e colocar sentimento nas coisas que não devemos. Uma das bases de Jezabel é colocar sentimento nas informações. Então, tire os sentimentos da informação. Veja o que é a verdade. E não flua. Se você realmente quer ser uma pessoa que ande na verdade, estará sempre na verdade, você vai ter que sair dessas sementes do engano. Então, queridos, para de ver. Ah, eu estou sofrendo, tá? Mas por que você está sofrendo? Ninguém sofre à toa, querido. Deus é justo. Ninguém anda no estado de sofrimento à toa. Se entrou no sofrimento, teve uma coisinha aí que a pessoa fez, teve uma pontinha, né, de, de, de coisa errada. Por que está tanto sofrimento assim? Não, porque a pessoa é mal, ou porque a igreja é mal, porque o pastor é mal, porque Deus é mal. Não, meu marido é mal. Então, cuidado para você não entrar na obra do engano, porque quando você entrou no sentimento de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma situação, você já parou de ver a verdade e começou a andar pela ótica daquela situação. Então, seja sempre um justo juiz nesse sentido, não de julgar as pessoas, mas de julgar a situação. Opa, sempre olhando por todos os lados e pontos. Peraí, mas por que está acontecendo aqui? E era isso que o Senhor estava ensinando as pessoas. Sejam justas. Várias vezes o Senhor diz isso. Pega a tua espada e mata o vizinho, mata o irmão, mata o parente. Nossa, mas que Deus bruto. Não, ele estava dizendo, não deixe que os teus sentimentos te tirem da plena verdade. Amém? Não deixe que os teus sentimentos te tirem da plena verdade. Terça parte dos anjos caíram com Satanás porque se envolveram com os sentimentos de Satanás e não com a verdade. Amém? E tem muitas pessoas que estão trocando. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que muitos de vocês, como eu já fiz isso, muitos de nós, como diz, né, muitos de nós já entrou em confusão dentro de igreja. Né? Vamos lá, né? Nem precisa levantar a mão não, mas muitos já entraram dentro de confusão dentro da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Observa que 90% dessas confusão que você entrou não foi por causa de você, é porque você foi defender alguém. E aí, porque você foi defender alguém, você comprou o sentimento dessas pessoas, você comprou a ideia dessas pessoas, você comprou as emoções dessa pessoa, aí depois você fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu não tinha nada a ver com isso. Nem era comigo o negócio. Mas eu entrei. Sabe que você pode ser um das terça parte dos capeta que saiu com capeta grandão. Que aqueles anjos não tinham nada a ver com a briga do diabo ou com o sentimento do diabo, mas eles entraram nisso e foram juntos. Então, cuidado, querido, pela onda que você está andando. Amém? A gente tem que ser justo, tem, a gente tem que compreender, tem, mas, meu irmão, eu sempre costumo dizer, isso daí, às vezes pensa, pode, meu cara, isso daí é um problema seu, vai resolver. Não vou, não, de jeito nenhum. Isso eu falo, e eu tenho isso daqui até com minha esposa, né? No sentido que, se às vezes eu começo a ficar irritado com uma situação, com alguma coisa, aí ela fala, isso daí é você, vai lá e resolve. Ou seja, ela não vai comprar briga com alguém só porque eu fiquei chateado de bico. Não, e quando ela fica, vai, é você, eu não vou mudar com ninguém, não. Eu sei, resolvo vocês dois. Cada um com seus cada uns, entendeu?
Por quê? Porque eu não posso comprar a tua dor só porque você quer, meu irmão. Isso é questão emocional. A gente corrige o que está errado e as emoções, não vou entrar em emoção em ninguém, não. Porque, irmão, essa é a semente e as armas do engano. São as coisas emocionais. Então, cuidado. Cuidado que hoje nós estamos vivendo muito isso. Até na questão política, né? Envolvendo com esse lado emocional. Né? Sempre apelando pelo lado emocional. Então, cuidado, que isso é a base do engano. E por último aqui, por hoje, nós vamos ver os mecanismos de defesa e os mecanismos de ataque. Pessoas que estão sempre na defensiva e ataque. Eu criei já armas. Eu já criei armas onde eu ataco. Eu criei armas onde eu me defendo. Então eu criei armas. Então dentro disso daqui eu não consigo mais receber algo porque eu já estou armado. Sabe quando você já entra armado? Eu já vou conversar com a pessoa, mas já tenho toda a resposta na cabeça. Você já não está nem mais querendo saber. Você já está pronto para responder. Você já quer que a pessoa acabe de falar logo para você responder. Né? Por quê? Porque você já está armado. Esses são os mecanismos racionalistas aonde faz com que você só viva dentro de defesa e ataque, defesa e ataque. Ou seja, não, querido, eu tenho que estar desarmado. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, todas as vezes que você já está armado, tem muitos irmãos que já estão armados dentro do seu casamento. Já não consegue mais entender e compreender o seu cônjuge, seus filhos, porque eu já estou armado. Eu já levantei uma barreira dentro da igreja. Então, quantas vezes eu vejo isso dentro de igreja? As pessoas já estão armadas, não importa o que você fala, não importa. Não, já estou armada aqui, eu já estou pronto, qualquer coisa. Aí viu algo que essa pessoa já está me perseguindo. Ou seja, já está aquela coisa, já está naquela noia da perseguição. Então, esses são os mecanismos de defesa e ataque. Que isso caia por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos orar? Fala assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Santo Espírito venha sobre mim e examine o profundo no meu coração. Continuo, Pai, essa semana renunciando todas as fortalezas, pautado no racionalismo. Eu renuncio o materialismo, o amor e apego pelas coisas dessa terra. Senhor, que meu coração saia de tudo isso. Porque a tua palavra diz que aonde tiver o meu tesouro, também estará meu coração. Que o Senhor me ensine a possuir as coisas, mas que essas coisas não me possuam. Eu renuncio toda a soberba e o orgulho do conhecimento. Porque a tua palavra diz, Senhor, que somente os humildes terão teu conhecimento e a tua sabedoria. Se eu fluir no orgulho, Senhor, eu teria o conhecimento humano e não o teu. Renuncio agora toda semente e armas do engano da razão. Toda fonte contaminada e todo sentimento contaminado que eu entrei, que obscureceu a realidade da minha visão. Seja agora, Senhor, em nome de Jesus, destruído, que as escamas sejam tiradas em nome de Jesus. Pai, eu peço perdão por todos os mecanismos de defesa e ataque. Que o Senhor possa quebrar, Senhor, isso em nome de Jesus. Quebre, Senhor,
todos os defesas, todas as muralhas de defesas e autodefesa. Que o Senhor tenha misericórdia. Livra-me, Senhor, de todas as fortalezas que se levantaram na minha mente. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos agora e eu quero declarar que o teu fogo venha sobre eles agora e que o Senhor esteja, em nome de Jesus, quebrando e ativando toda a criatividade na mente dos teus filhos. Eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Eterno abençoe, querido. Shalom, shalom.